Hoje estamos aqui na nossa parada tradicional no Posto Vitório, no quilômetro 44 da Castelo, com um modelo diferente, o Volvo V60, na sua motorização T5, na sua configuração Momentum, que é a configuração que hoje está disponível à venda aqui no Brasil. Vamos dar uma olhadinha primeiro por baixo no carro aqui, alguns detalhes que eu acho interessante. Começando aqui por trás. A gente tem a suspensão traseira. A suspensão traseira desse carro é totalmente diferente do que a gente está acostumado. A gente tem, e onde está diferente? É aqui, veja bem. Essa peça é a mola da suspensão. É uma mola em material de composite. Ela conecta a suspensão lá direito com a do lado esquerdo. Okay? É como se fosse um feixe de mola ou uma mola única montada na transversal. A suspensão traseira é independente, de multibraços. Vocês podem ver que o braço inferior aqui, ele é um braço de alumínio, né? Temos um outro braço, que faz a parte de controle aqui da suspensão, que é estampado, e tudo isso está ancorado num subchassis. E que esse subchassis ele tem a sua peça principal tubular, e ele vai ancorado na carroceria através de 4 pontos de fixação com buchas de elastômero. Então aqui nós temos um, ali atrás outro. Então isso dá uma boa isolação no carro, deixa a rodagem da traseira muito quieta, muito silenciosa. Adicionalmente, para complementar toda a parte de movimentação e de balanço da suspensão traseira, tem a barra anti-rolagem, que basicamente é uma barra para dar uniformidade nessa rolagem da carroceria pela porção traseira. Caminhando um pouco para frente, primeira coisa que chama bem a atenção da gente, o escapamento aqui, esse tubo de inox, mas não só pelo inox, porque vários carros hoje o tubo já é de inox, mas o diâmetro desse tubo, vocês podem ver que é um diâmetro bem avantajado. Também, para a potência desse motor aí que nós vamos ver depois, precisamos ter uma exaustão boa. O tanque de combustível é um tanque de combustível de 55 litros. Eu vim de Campinas até aqui no Posto Vitório, dirigindo esse carro no modo eco, de economia, dentro dos limites de velocidade. Eu fiz uma média de 11,4 km por litro. Com esse tanque de 55 litros e os 11,4 de média que eu fiz, daria uma autonomia de 627 km. É uma autonomia boa se a gente considerar um carro que pesa 1.780 kg. Okay? Continuando aqui, pode ver, toda a linha de escapamento ela está isolada de calor para a carroceria, melhorando assim o conforto térmico. A parte inferior do carro aqui, ela tem todo esse fechamento, tanto o fechamento plástico aqui na frente, como esse outro fechamento em polímero aqui mais atrás. Isso para melhorar bastante a aerodinâmica do veículo, ok? E chegando aqui na frente, a gente chega na nossa suspensão dianteira. É uma suspensão tradicional, MacPherson, com mola helicoidal, barra também anti-rolagem na frente. O detalhe bacana, braço de controle, manga de eixo, pinça de freio, são tudo peças em alumínio, ou seja, isso tudo faz o quê? Diminui o peso das massas não suspensas do veículo, trazendo mais conforto de rodagem, fica muito mais agradável e mais fácil para os engenheiros fazer a calibração da suspensão. O subchassis dianteiro que ancora essa suspensão, ancora também a parte aqui do motor e transmissão, e ele está ancorado na carroceria sem buchas. Aqui a gente não tem buchas na ancoragem da dianteira. Mas as buchas do braço de controle e as demais isolações que tem de vibração, elas acabam dando um conforto de rodagem muito bom para o carro. Bom pessoal, agora que a gente já conheceu esse carro por baixo lá no Posto Vitório, vamos conhecer um pouco mais do design desse carro externamente. Como vocês veem, a perua, um tamanho bacana,
ela tem 4,76 m de comprimento total. A altura dela, ela não é muito alta, não é um SUV, é um Station Wagon. Dentro da bandeira do autoentusiastas de Save the Wagon, esse é o carro que a gente gosta aqui. A altura tem 1,42 m, o entre-eixo dele 2,87 m. Vocês vão ver depois o conforto interno que esse entre-eixo dá pra gente. A Volvo intitula esse design como um design escandinavo, ok? Um design escandinavo com uma perfeição sueca na execução. Falando um pouco dos opcionais que esse carro tem. Ele vem com o teto solar panorâmico, ok? E ele vem também com essas rodas de diâmetro 19 polegadas. O pneu que ele usa é um 235/40/19 com índice de velocidade W. O que é interessante, com esse tamanho de roda, conseguiu colocar um freio a disco na frente e atrás com um bom diâmetro, e os dois freios a disco são com discos ventilados. Bom, dentro desse conceito da perfeição sueca no design, nós temos o quê? O farol em Full LED, um detalhe, não tem luz de neblina, ou seja, apenas esse farol aqui já cumpre toda a função, e esse farol ele tem a função de automático. A grade é a frente, o DNA da Volvo. Aqui na traseira, detalhe, lanternas em LED, lanternas com um tamanho bem avantajado, com um design meio que em L. Esse defletor no vidro traseiro, a antena pequena também aqui, e o que eu gosto, nós temos duas saídas de escapamento, sendo que as duas saídas são funcionais, não tem uma saída falsa. Abrindo o porta-mala, ele não tem porta-mala automático, a abertura é manual, e o porta-mala é uma perua, uma Station Wagon. O porta-mala é bem grande, 529 litros de capacidade, e o que eu gostei bastante, se você quer aumentar uma carga um pouco mais alta, você tem esse recurso de deixar a cobertura do porta-mala numa posição mais alta, que ainda te permite visualizar o espelho retrovisor por essa faixa que fica aqui. O step está localizado aqui dentro abaixo do assoalho do porta-mala, é um step do tipo temporário. Bom, vamos ver agora aqui na parte da frente o motor. Primeira coisa que chama atenção e que agrada é o capô. Além das molas a gás, ele pode parar na posição que você quiser aqui. Depende da sua altura, você escolhe a posição que você quer deixar ele aberto, até a posição máxima que dá quase 90 graus. Né? Motor é um 2 litros turbo, hein? Ele tem 254 cavalos de potência a 5.500 RPM, tem um torque de 35 kgfm, que vai desde 1.500 RPM até 4.800. É um torque muito gostoso, fica gostoso de dirigir o carro. Em termos de números de desempenho, 0 a 100, 6,8 segundos. E a velocidade máxima ela é limitada em 230 km por hora. Olha que bacana esse sistema aqui de ancoragem do motor ou de suporte do motor. Toda a parte de coxinização do motor aqui do lado direito, além do coxim ser do tipo hidráulico, que é muito bom, ele tem também essas massas aqui, que são massas de contrabalanceamento, para melhorar o nível de vibração que passa para dentro do carro, toda a isolação. A isolação de ruído é feita um pouco por essa manta, essa cobertura do motor aqui, que é uma cobertura em borracha, fonoabsorvente, como também aqui no capô, que tem o complemento da toda a parte fonoabsorvente. Complementando o conjunto de powertrain do carro, de trem de força, nós temos o quê? O câmbio, que é um câmbio de 8 marchas, é um câmbio automático epicíclico de 8 marchas. Funciona muito bem, tem engates muito precisos que nós vamos ver melhor enquanto estivermos dirigindo o carro. A Volvo, ela tem um nível de engenharia buscando a segurança
dos ocupantes, segurança de pedestre e todo, muito boa. Olha o detalhe interessante, o fechamento do capô. A gente tem duas travas no fechamento do capô, uma de cada lado aqui, ok? Isso é segurança. Além disso, toda a estrutura do carro, ela utiliza mais de 50% de aço de alta resistência. Isso dá uma resistência muito grande a impacto, proteção ocupante, fazendo com que a cabine seja quase que uma gaiola que protege todos os ocupantes do carro. A Volvo é nota 10 nesse quesito. Esse motor é apenas gasolina, tá? Ele usa gasolina comum de 95 octanas, que corresponde à gasolina super europeia. E outra coisa bacana que tá disponibilizado no site da Volvo é com relação às revisões. Revisão tem preço fixo de R$1.000. As revisões de 10, 30, 50 mil quilômetros, 70 mil quilômetros, ela custa R$1.000. E as revisões de 20, 40, 60, aí elas têm um preço variável que aumenta um pouco mais, depende dos componentes que tem que ser substituído. Bom, agora que já vimos o carro por fora, vamos para a tradicional avaliação do AE, onde a gente senta atrás da nossa posição de dirigir. Então, o banco veio regulado na minha posição, a posição fica boa aqui, posição para as pernas, tem espaço para o pé aqui abaixo do banco. Okay? Uma coisa bem bacana que a gente tem é descansa-braço central, com um porta-objeto aqui atrás e um porta-copos aqui na frente. Tá? Conforto total, uma tomada de 12 volts, falta aqui atrás uma tomada USB, mas por outro lado a gente tem a vantagem das saídas de ar condicionado, o ar climatizado, estão colocadas aqui na coluna, vindo muito mais aqui no peito e na face dos ocupantes do banco traseiro. O que incomoda, sentado aqui no banco traseiro, é o túnel central. O túnel ele é muito alto, né? Então para um passageiro sentar nessa posição central aqui, esse túnel incomoda. Perfeito? O teto panorâmico dá uma sensação boa de espaço. Temos aqui as alças nas 4 posições. Temos dispositivos para colocar acessórios aqui de proteção de carga. Muito agradável a traseira aqui. Agora que nós já conhecemos o carro por baixo e por fora, vamos entrar no carro e vamos dar uma volta com ele para conhecer um pouco mais. Primeira coisa que incomoda para entrar no carro, vocês veem que carro travado, o espelho retrovisor está recolhido. Para abrir o carro, a gente precisa utilizar o botão aqui da chave. Deveríamos ter, é uma chave presencial, então o ideal seria que, como em outros carros, tivesse o sensor aqui na maçaneta para abrir. E aqui no caso nós não temos isso. Usamos aqui, ele vai destravar a porta e aí ok, podemos entrar e vamos dar uma volta para conhecer um pouco mais da tecnologia que tem aqui dentro. Bom pessoal, vamos lá. Vamos dar a nossa volta tradicional, tirando esse boneco aqui dentro, vamos ter um pouquinho de ar-condicionado que funciona muito bem. Partida do carro, chave presencial está aqui dentro. A partida do carro, ela é através de um botãozinho aqui que a gente vira esse botão e faz o Engine Start. Já aproveitando aqui do lado, aqui a gente pode escolher um modo de condução. Nós temos 4 opções: a Eco, que é a mais eficiente, o Comfort, que é o uso cotidiano, individual, que são as minhas preferências, e o Dynamic. Então vamos começar com as minhas individual, que são as minhas preferências aqui de condução. Posição de dirigir. Tá? Os ajustes do banco são todos elétricos, tá? Tanto de reclinação quanto de distância. O volante ele tem ajuste também de distância e de altura, porém ele não é elétrico, ele é mecânico, ok? Então essa é a minha posição. Para ajustes do banco e todos os demais ajustes aqui,
nós temos aqui duas memórias que podem ser utilizadas. Nosso câmbio de 8 marchas na posição D. Então vamos começar a nossa avaliação aqui. Primeiro, esforço de direção. O carro parado, né? O esforço de direção estático é bom. Apertamos aqui para soltar o freio de estacionamento elétrico. Ele tem um hill hold aqui, automático, ou seja, na hora que a gente parou, ele mesmo na descida ele não deixa o carro andar. E gente, esse carro ele tem muita, mas muita tecnologia, principalmente voltada para a segurança. Primeiro, o esforço de direção. O esforço de direção, a progressão é ajustável. Eu tenho 3 níveis de ajuste: baixo, médio ou alto. Então depende do gosto de cada cliente. Você não é obrigado a ficar no gosto do calibrador do sistema. A precisão é muito boa, né? Bem preciso, respostas muito boas. O carro como um todo tem um sistema chamado Pilot Assist. Esse Pilot Assist ele tem diversas funções. Uma das funções que ele tem, ele mantém o carro no centro da faixa, né? Mas além de manter o carro no centro da faixa, ele tem a capacidade de, na hora que você está fazendo curvas, ele já antecipa a curva e te ajuda com o volante fazendo a curva. E o que eu achei muito bacana, ele busca sempre o ponto mais interno da curva quando está fazendo a curva, né? Ele não busca o centro apenas, ele busca como se fosse buscar a tangência da curva. Além do Pilot Assist, que te dá essa segurança para dirigir o carro, ele tem o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que você ajusta a velocidade e ele faz se tiver um carro que entrar na sua frente, ele automaticamente diminui a velocidade e volta a acelerar a hora que o carro sair da sua frente. Agora, o que eu achei mais bacana desse controle adaptativo é que em outros carros que eu dirigi, enquanto o carro não sai da frente, ele não reacelera. No Volvo V60, a hora que você dá uma seta à esquerda, que seria você pedindo passagem para o carro da frente, ou já quando você vai fazer uma ultrapassagem, o que ele faz? Ele já antecipa a reaceleração do carro. Então ele reacelera o carro para você, já fazendo uma aproximação até que o carro saia da frente. Vamos fazer a nossa parada aqui nessa subida e vamos ver como que se comporta o powertrain todo em termos de aceleração. A tração desse carro é apenas na dianteira. Então vamos fazer um arranque aqui, Márcio. Aqui não passa nenhuma vibração ou trepidação indesejável para dentro da cabine. Ele tem um volume, um entre-eixo grande, uma massa lá atrás bem grande, que faz com que a movimentação da suspensão seja um pouco mais ampla. Ela não é tão contida como em outros carros. Dentro dos sistemas de segurança eletrônicos que esse carro tem, ele tem também um sistema de segurança em cidade, onde ele identifica bicicletas, pedestres, animais de grande porte, e ele, caso o motorista esteja distraído, ele antecipa e faz uma frenagem autônoma, caso o motorista não tenha aplicado freio ou esterçado o volante para desviar do obstáculo. Então, dentro desses sistemas eletrônicos de ajuda ao motorista, ele tem o alerta de saída de faixa. Se o motorista está saindo da faixa, ele alerta através de uma vibração do volante.
Ou então, caso não tenha nenhuma reação, ele traz realmente o carro de volta para a faixa. Óbvio, para isso precisamos estar em vias que as faixas estejam bem demarcadas. Ele mede o limite da estrada do lado direito e a faixa central, no caso de uma via como essa daqui. Tem um radar que é posicionado aqui atrás do retrovisor, justamente para fazer toda essa leitura de objetos e de condições na pista. O sistema de freio também, ele tem, através da central de configurações aqui, é possível ajustar a sensibilidade ou a modulação do pedal de freio, deixando numa condição normal ou numa condição mais dinâmica, que ele acaba dando desacelerações maiores com menor esforço no pedal. Falando um pouco do câmbio, como já disse, é um câmbio de 8 marchas. Além da condição drive, a gente tem a condição manual também, que a gente pode selecionar as marchas através da alavanca de câmbio. Ele não tem as borboletas atrás do volante. Em termos de conectividade, que é a palavra do momento, esse carro ele beira a perfeição. A gente tem um sistema de som aqui com 10 alto-falantes, okay? Além do sistema de som, a gente tem também o sistema Volvo On Call, que você pode fazer uma chamada aqui e pedir um auxílio para emergência ou serviços de concierge, como também você tem um aplicativo no teu celular que você pode ver o status do seu carro a qualquer momento, seja onde você estiver, você tem acesso às condições que estão o seu carro. Essa tela central aqui de 9 polegadas, ela tem muitas funções que eu ainda quero mostrar melhor para vocês. Aqui a gente tem a condição de buscar as configurações do carro. Aí tem aqui a configuração do My Car. Então a gente tem condição de regular o visor do motorista, né? Tem várias opções do quadro de instrumentos daqui. O Intel Safe também tem várias condições de você ajustar a parte de segurança do carro. E o modo de condução individual. Nesse daqui, que eu achei mais interessante, que eu não tinha visto ainda em outro carro, a gente tem como ajustar a força da direção, seja baixo, médio ou alto. O que é isso? É a progressão do esforço de direção conforme a gente acelera o carro. A característica do trem de força também você pode ajustar entre econômico, conforto e dinâmico. E o outro que eu não conhecia é o característica do freio, que você pode deixar ele como normal ou como dinâmico, que modifica a modulação do pedal de freio. Bem bacana esse sistema que a Volvo proporciona, além de outras tantas ajustes que você pode fazer nas condições do carro. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Esse carro aqui que é um Volvo V60, um showroom de tecnologia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se, prestigie o AE, para que a gente possa continuar entregando esses vídeos para vocês com bastante informação técnica. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.